O problema do mundo se agrava cada vez mais. O problema do mundo chama-se pai e mãe, que não têm autoridade, que não têm comunhão, que são sempre reféns dos seus filhos. Que dizem assim, mas meu filho é tão bom, o que tem ele fazer isso? Oi, se você não cuidar do seu filho na firmeza da fé, na rédea curta, você vai colher tempestade. Os pais cada vez mais sem autoridade e reféns dos filhos. O que é que se faz agora, hein? Quero dizer uma coisa aos pais, não tenham medo de ser exigentes com os vossos filhos. A exigência, ela não parte de um desequilíbrio, a exigência não parte de uma angústia, de uma opressão, de uma pressão que você exerce sobre o seu filho. A exigência, ela parte do amor. O amor é exigente. É preciso que a gente olhe para os nossos filhos e entenda que nós temos que imprimir neles o caráter de Cristo. Nós temos que imprimir neles a fé, a esperança. Às vezes as pessoas querem o resultado, querem o fruto, né? Eu quero que meu filho se dê bem, quero que ele tenha sucesso, eu quero que ele seja uma boa pessoa, que ele tenha um bom casamento. Mas como que tudo isso vai acontecer se nos primórdios, se nos princípios nós estamos errando? A lei máxima do itinerário é que só se chega ao fim pelo meio, se chega ao meio pelo início, pelos princípios. Se nós estamos errando nos princípios, nós não vamos acertar nos fins. Por favor, entenda isso. Se nós errarmos nos princípios, é evidente que vamos errar nos meios e muito mais nos fins. Vamos parar em outros fins. Se você ama mesmo os seus filhos, assuma a autoridade de você governar, de você comandar, de você guiar os seus filhos. Claro que muitas vezes seus filhos não vão compreender. Eu sou pai de filhos. Eles não vão compreender ações, decisões suas, comportamentos, autoridade. Eles não estão ali para entender isso. Eles estão ali para obedecer, observar e ser conduzidos. Se nós entendermos que a autoridade, ela procede de duas realidades. Primeiro, a coerência. Primeiro, a autoridade vem dessa certeza. Olha, você tem que ser coerente. Não adianta você falar uma coisa que você não vive, né? Aí também não vai ter força, claro que não vai ter. Os teus filhos sabem o que você está falando, mas sabem também o que você está fazendo. Então é muito importante você, como pai, como mãe, entender que vem da coerência e da autenticidade. O que é autenticidade? Aquilo que Deus te deu. Você é pai e mãe. Você foi escolhido para estar assim, nessa posição, nessa situação, nessa missão que você tem. Então é preciso que você olhe e entenda uma coisa. Você vai ter que entregar o fruto da terra. É o que diz o Evangelho de São Mateus. Você vai ter que entregar esse fruto. Você vai apresentar teus filhos a Deus. E mais, o livro de sabedoria dizem que os nossos filhos vão estar depondo contra nós no dia do julgamento. A pessoa não se prepara para ser pai, para ser mãe no sentido espiritual, com os valores do Evangelho. Acontece. Agora eu quero ter filho, eu vou ter filho, como se fosse ter um objeto que vem compor ali o cenário de uma casa. E filho é para ser tratado, cuidado na fé, na presença de Deus. E ter tempo de qualidade também. Se você não observa os passos dos seus filhos, se você não acompanha os seus filhos na escola, se você não encaminha para a catequese, os seus filhos são bons, por que eles são bons? Estou cansado de ficar ouvindo isso, mas o filho é muito bom. Eu pergunto, por que ele é bom? Porque ainda ele não está usando droga e nem ficando embriagado o tempo todo na rua. Nós estamos falando de algo muito mais profundo, nós estamos falando de caráter, né? De característica, do comportamento que nasce desse caráter. Então, da atitude que vem daquilo que eu sou. É muito importante isso, né? O que eu sou vai sempre aparecer. O que eu sou é o que eu sou. Então, essa formação do caráter do filho é muito importante, porque é isso que vai fazer com que ele desempenhe o seu papel na sua vida. Então, nós temos que realmente ter dedicação. A educação dos filhos não pode ser improvisada. Tem que ser planejada, tem que ser estrategiada, tem que ser pensada, tem que ser conversada, tem que ter tempo, você tem que ter a graça, né, de disponibilizar a sua vida para isso. Você tem que estar disponível, isso é uma missão maravilhosa, isso nos engrandece, nos alegra. Como é bonito, né? Quando um pai fala assim, puxa, eu estou emocionado, por quê? Porque eu formei meu filho, mas formou na vida acadêmica, e na vida espiritual, e na vida de conceitos, e na vida, né, de caráter cristão. Então isso tudo também faz parte. Claro, ninguém está desmerecendo a formação acadêmica de ninguém, mas só dizer que isso é só uma parte da vida, não é tudo. Porque senão as pessoas vão ficar PhDs em coisas desta terra, em matérias deste mundo, e naquilo que se diz respeito às coisas de Deus, elas vão continuar pagãs e leigas. Por isso que nós precisamos hoje mesmo revisar tudo isso, avaliar e perceber onde precisamos mudar, onde nossas ações precisam estar mais assertivas naquilo que se diz respeito à formação dos nossos filhos. Eu sempre uso esse exemplo. Nós precisamos entender que os nossos filhos são folgados, eles precisam de ajuste o tempo todo.
sabe aquela bicicleta que você adquire, né? Ou aquele veículo, enfim, você tem que ajustar, né? Senão ele vai ser contra você mesmo, ele não vai te levar onde você precisa, ele vai quebrar no meio do caminho, ele não vai chegar. Então, os filhos precisam de ajustes o tempo todo, e esse ajuste está nas mãos dos pais. Com certeza. Esse ajuste verdadeiro para os seus filhos, se você estiver na palavra de Deus, leia Eclesiástico, por favor, Efésios. Quer saber como cuidar de um filho, de uma filha? Permaneçam na palavra. Pai e mãe precisam rezar, precisam ter o temor de Deus no coração.